O Shneur Zalman estava nos explicando o que significa, metaforicamente falando, o conceito de deserto no campo da Kedushá, no campo da santidade, que a forma de nos livrarmos do deserto espiritual que se encontra na nossa alma, aqui nesse mundo terrestre materialista, é apelando no mesmo sentido ao deserto, entre aspas, no campo da Kedushá, da santidade. Porque esse mundo nosso é considerado um deserto de espiritualidade e de santidade, nós entendemos. Porém, o que significa o conceito de deserto em termos sagrados, isso começou a nos explicar o Alter Rebbe, como nós sabemos que cada coisa é retificada, consertada pelo outro lado da moeda, pelo lado positivo que existe com as mesmas características presentes no lado oposto, no lado negativo. Portanto, o deserto de espiritualidade tem que ser consertado e retificado através do deserto, entre aspas, no campo da santidade. Ele começou a nos explicar o que significa e representa o deserto em termos de santidade, também associando isso à raiz etimológica da palavra hebraica midbar, que significa deserto, que se lê também como medaber, que significa fala. Então ele associou o deserto de Kedushá, da santidade, às palavras e a fala da oração. E ele nos explicou que a fala da oração deve aflorar, deve vir de uma forma tal, que com tanta intenção e devoção, ou seja, a pessoa sentindo que ela está num deserto espiritual e que ela está sedenta de espiritualidade, sedenta por proximidade a Deus. E ela sente uma ânsia, ela sabe que o deserto, a situação que ela se encontra em termos espirituais, não há vida, não há vitalidade, não há crescimento. Não crescem plantas, sequer vida vegetativa não há no deserto. Por quê? Porque não há chuvas, não há irrigação, não há água. Então, a água é a fonte da vida, do crescimento. A mesma coisa em termos espirituais, acompanhando essa metáfora, quando a pessoa se conscientiza da situação que ela se encontra aqui nesse mundo, onde a nossa alma divina foi colocada, onde ela desceu, nesse habitat hostil à espiritualidade, e onde a divindade se encontra oculta e encoberta. Então isso deve, quando a pessoa se conscientiza das regras do jogo, entre aspas, de todo esse desafio que foi submetido à alma, nós estamos aqui justamente para enxergar mais a fundo e mais longe. Esse é o desafio para se conscientizar da missão da nossa alma. Mas quando nós percebemos o quanto a nossa alma divina está sufocada no corpo físico, na alma animal, e isso deve despertar na pessoa uma sede e uma ansiedade por conectar-se ou reconectar-se com o divino, e uma ânsia muito grande de conectar-se com a vida, a fonte vital de energia divina, etc. E isso deve despertar na pessoa um fervor intenso, como nós falamos, assim como a pessoa que está distante do seu ser amado, e que ela quer ir ao seu encontro e tem um sentimento tão forte, seu coração está pegando fogo, com tanto fervor, com tanta intensidade, ela deseja, com tanta ânsia, ela quer esse reencontro. Da mesma forma, deve se despertar na pessoa, principalmente no momento da oração, aquilo que nos diz o Alter Rebbe, ele chama de tza'akat halev, o clamor do coração. O coração grita, clama, com sede de espiritualidade. Ele clama por contato, conexão com o divino. Como realmente assim está escrito no livro de Lamentações, tza'ak libam, o coração deles gritou, clamou. Se fala que esse sentimento de ânsia, de sede por divindade, esse fervor interno da pessoa, ele se manifesta através de tza'akat halev, do clamor, do grito do coração. O que significa isso? Tza'akat halev b'matzav shemerirut halev gdolah v'atzumah meod, quando uma coisa toca tão profundamente no âmago, no íntimo da pessoa. Existem situações que fazem a pessoa gritar até pedindo socorro, gritar em desespero. Mas às vezes existem situações que tocam tão profundamente na pessoa que talvez até ela nem grite.
verbal, não sai a voz gritando, mas o seu coração está gritando, o seu coração está clamando. Ou seja, há situações nas quais existe tamanha amargura no coração, tamanha sede. Isso toca tão profundamente a pessoa no âmago da sua alma, a tal ponto que ele não consegue suportar tamanha dor, tamanho sofrimento, e ele clama, grita, sem pronunciar palavras, ou seu coração está gritando. Isso é chamado o clamor, o grito do coração. Ou seja, algo que toca profundamente a pessoa. Que nessa hora, nesses momentos, o principal não é o que a pessoa diz, o que a pessoa fala. Pelo contrário, às vezes o sentimento é tão intenso que ela nem consegue falar, nem consegue expressar em palavras a intensidade daquilo que ela sente. Portanto, aqui o que importa nem é a voz, não é o que a pessoa diz, mas sim o clamor do coração, o sentimento intenso, a emoção que ele sente no seu íntimo. Mesmo, diz o Alter Rebbe, é o que nós devemos visar em termos espirituais. O Alter Rebbe nos fala como deve ser, ou como deveria ser, a nossa oração, a oração ideal. Não só pronunciando as palavras, mas imbuída de sentimento. E não só sentimento, mas um sentimento tão intenso e profundo. Essa sede, essa ansiedade, ânsia por divindade. Portanto, ele nos diz, quando uma pessoa, é claro que chegar a esse nível exige muito estudo, muita concentração, muita meditação, muito autoaprimoramento, etc. Mas ele nos fala, quando a pessoa chega a esse nível, consegue despertar dentro de si. E isso tem que ser uma consequência natural, quando a pessoa de fato se conscientiza do que é esse mundo, do que é a sua própria alma e o que a sua alma veio fazer nesse mundo e em que situação ela se encontra. Então isso naturalmente, automaticamente tem que despertar essa sede, essa ansiedade, etc. Quando a sede da pessoa, a sede por espiritualidade é tão forte e intensa, a tal ponto que isso toca e mexe no fundo do seu coração, no âmago da sua alma, nesse momento as palavras que ela vai pronunciar na sua oração, na tefilá, vão sair cheias de, não só de conteúdo, de concentração, mas cheias de fervor, entusiasmo, etc. Diburei atfilah shelo mitoch tzakat alev, vão ser um clamor do coração. Não é só, a pessoa está rezando não só com seus lábios, sua boca, ou mesmo com sua mente, se concentrando nas palavras, mas está rezando com seu coração está saindo pela boca. Verak tfilah kazot ameleah rikshei tzimaon lelokut. E apenas uma reza como essa, repleta de sentimento, cheia de emoção, repleta de sede e ânsia por divindade, apenas ela é capaz de refinar o mal que existe na pessoa e refinar o mal da alma animal, as tendências, inclinações negativas da alma animal. E ele vai nos explicar isso mais adiante, já que é um conceito muito importante. E somente antecipando, resumindo um pouco daquilo que ele vai nos falar, isso é trazido em várias obras judaicas e muitos livros clássicos nossos. Não é? Onde está a pessoa? Quem é a pessoa? O Shem Tov já dizia, isso ainda é trazido em nome do Rav Sadia Gaon, sábio nosso que atuou há mais de 1000 anos atrás, mas o Baal Shem Tov enfatizava esse conceito, Bemakom shemachshavto retzono shel adam sham nimtza, onde se encontra o pensamento, a vontade da pessoa, lá ela está, lá se encontra a sua essência. Não é? Pensamento e vontade, onde está o desejo da pessoa? Então, o nosso problema é, muitas vezes, a nossa, não só ambiguidade, mas às vezes a gente quer uma ambivalência, ou seja, nós desejamos com muito ímpeto as coisas físicas e materiais, mas tem momentos onde a gente também quer desejar as coisas espirituais, elevadas, etc. Só que ambas as coisas não caminham juntas. Aqui ninguém está falando para a pessoa se privar do físico e material, mas onde está o desejo, a paixão,
o que a pessoa anseia. Né? Então, enquanto a sua ânsia, a sua vontade estiver voltada apenas às coisas físicas, materiais, ambições mundanas, etc., então a pessoa não vai estar sentindo aqui, nem vai conseguir sentir essa sede por espiritualidade, essa vontade de conectar-se a Deus, etc. Por quê? Porque aqui a sua vontade, seu desejo, sua paixão estão canalizadas, convergendo para somente as coisas físicas, corpóreas, materiais. Somente quando a pessoa consegue trabalhar sobre si e se conscientizar plenamente do que é essencial na vida e que o lado físico-material absolutamente não é o principal. Isso, sem energia divina, nada é. Isso nada representa insignificante. Somente quando a pessoa se conscientiza da importância, da grandeza, do espiritual, da energia divina, etc., e é isso que ela deseja, assim ela vai excluindo, vai refinando, vai eliminando o mal da sua alma animal. Somente dessa forma. E isso, na verdade, nós vimos que é o objetivo da vinda da alma divina para esse mundo. Refinar a alma animal e o corpo físico. Nas palavras do Alter Rebbe, que Kolzman she'eino meorer et ahavá bitfilá kelishpeyesh, pois todo o tempo que enquanto a pessoa não conseguir despertar na sua oração o amor a Deus de forma tão intensa, com fervor, sentindo como labaredas de fogo, de ânsia, de vontade no seu coração está em chamas, por amor a Deus, a tal ponto que naquela hora, somente quando a pessoa estiver sentindo isso de tal forma, esse sentimento intenso de amor a Deus, ela vai querer se livrar totalmente de toda a roupagem da chamada casca, daquilo que encobre sobre a divindade, mesmo que é uma casca ainda translúcida ou que tem alguma luminosidade, a pessoa vai querer excluir tudo isso porque percebe que isso é um obstáculo que interfere entre ela, sua alma divina, e a conexão com Deus. Essa é a natureza humana. Isso ficou mais acentuado desde o chamado pecado de Adão, quando ele comeu do fruto da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e mal. Já existia bem e mal antes dele cometer o pecado. Porém, um dos resultados do pecado de Adão foi que o bem e mal ficaram mesclados, misturados no nosso mundo. Em tudo que há de bem, sempre tem uma mistura de mal e vice-versa. E aqui o nosso papel, a missão de cada um de nós, da vinda da sua alma, é separar o mal do bem, dar vazão, dar prioridade ao bem e excluir o mal. E como isso ocorre e como isso se realiza, somente quando a pessoa tiver essa sede, essa ânsia por divindade, isso significa que o seu coração está fervoroso, está, por assim dizer, em chamas, em busca de Deus, então ele vai querer, daí sim, quando ele estiver convergendo para isso, quando ele estiver priorizando isso, ele vai querer se livrar de todos os obstáculos e impedimentos. Ele vai perceber que todo lado materialista, corpóreo, etc., atrapalha isso. Ele vai querer excluir e se libertar do mal. Que isso seriam todos os prazeres mundanos, materiais, todas as paixões mundanas, etc. Que ninguém está falando para a pessoa deixar de comer, mas deixar de colocar toda a paixão, desejo, vontade somente nas coisas físicas e materiais. Porque enquanto a sua vontade estiver direcionada para isso, ele não vai poder ter uma real vontade, ansiedade e sede por divindade e espiritualidade. Vice-versa, somente quando ele tem uma sede tão intensa por espiritualidade, ele tem uma vontade de se conectar a Deus, percebendo então que todo esse lado da autossatisfação, do prazer físico, corpóreo, do materialismo é um impedimento para essa conexão com o divino, então ele vai querer excluir e livrar-se disso. Então, ele vai querer excluir todo o lado negativo da sua alma animal. Pois se ele, de fato e realmente, estiver sedento por divindade, estiver
com essa ânsia de conectar-se a Deus, então naturalmente ele vai querer se livrar de tudo aquilo que é mal, negativo, que impede essa conexão.